Queridos irmãos, boa noite. Quero cumprimentar a todos vocês com a preciosa e bondosa paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer que mais uma vez estamos aqui ainda de forma distante fisicamente, mas com certeza muito próximos uns dos outros, pelo amor de Cristo. Essa semana tivemos coisas muito importantes na nossa comunidade. Nós, por meio do envolvimento de vários irmãos, e há várias formas de se envolver, há formas de se envolver financeiramente, outros em oração, outros levando, entregando. A igreja, por meio dos diáconos da igreja, foi feito um projeto e foram entregues 23 cestas básicas de alimento. Algumas foram levadas na casa das pessoas, outras foram mandadas para outros lugares. Então a igreja continua ativa, continua viva. Então, continuamos vivos, continuamos nos falando durante a semana, mandando um WhatsApp. Na quarta-feira à noite tive uma experiência muito agradável tecnologicamente. Fizemos uma videoconferência, eu, o presbítero Roque, o presbítero Hilton, o presbítero Marcos, para uma oração de 30 minutos. Então foi um tempo muito agradável, muito bom, e a gente tem feito aquilo que precisa ser feito, esperando ansiosamente, né? Não sei se essa é a palavra, mas com a grande esperança de que Deus resolva logo os problemas que nós não podemos resolver e que nós voltemos à nossa igreja nos próximos dias. Hoje eu vou trabalhar com vocês Atos capítulo 18, do verso 18 até o verso 28, e diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Depois, refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Até aí é o texto que nós vamos estudar aqui nesse momento, para mim noite, para você em algum momento do dia da sua semana. Queridos irmãos, a gente faz aqui estou chamando de uma parada em Corinto, mas de fato não é uma parada em Corinto. O que nós estamos fazendo aqui é um ponto de partida. Corinto é o ponto de partida. Corinto é uma cidade muito importante para o Evangelho. Corinto é uma cidade muito importante, especialmente para as cartas de Paulo. Paulo escreveu pelo menos 3 cartas aos Coríntios, 2 delas estão na Bíblia e uma terceira que se perdeu, que nós não a conhecemos, não conhecemos o seu teor integral. Corinto era uma cidade importante, um centro importante, uma igreja importante, uma igreja que por motivos grandes, diferentes, uma igreja que provocou grandes problemas, e as cartas de Paulo atacaram esses problemas, e essas cartas nos ajudam até hoje com os problemas que também às vezes acontecem nas nossas comunidades. Mas no momento, na estada de Paulo em Corinto, no estudo passado, há 15 dias, porque domingo passado falamos sobre a Páscoa, nós aprendemos que lá pelo menos 3 itens muito interessantes aconteceram. Primeiro deles, que a ideia de que amigos são preciosos, que quando Paulo chega em Corinto, sozinho,
sem ninguém, sem nenhum amigo. Os amigos tinham ficado numa cidade anterior e ele teve que ir sozinho para Corinto. Ele vai até Corinto e ali ele percebe o quanto as amizades são importantes, quanto os amigos são importantes. E a gente sabe, nesses dias em especial, o quanto os amigos, os familiares têm feito falta para todos nós. No segundo momento, lá em Corinto, nós aprendemos que o evangelho é precioso, que Paulo, ele deixa de pregar o evangelho para aquelas pessoas que não quiseram aceitar. É interessante, é claro que nós precisamos saber a medida disso. Jesus também disse para os seus discípulos, olha, preguem o evangelho, falem, entrem nas aldeias, mas se alguém não receber vocês, bata a poeira dos pés nas casas das pessoas e vá embora. Ou seja, assim como Paulo fez aqui na cidade de Corinto, que o pecado de vocês recaia sobre vocês. É claro que a gente precisa ter uma sabedoria incrível de Deus para que a gente possa medir até que ponto nós precisamos investir, qual é o momento de deixar, de fato, deixar que a pessoa que o pecado dela caia sobre ela mesma. Paulo fez isso, mas uma coisa nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter em mente que o evangelho é precioso demais para ser desprezado ou para ser tratado como uma segunda ou uma terceira alternativas. Terceiro, que cada cristão é precioso. Lá em Corinto, quando Paulo, talvez preocupado à noite pelas perseguições que ele havia sofrido ou estava sofrendo, ele de alguma forma é alertado por Deus, e Deus diz a ele, não se preocupe, Paulo, você continue pregando, ninguém há de fazer mal a você, até porque existem pessoas em Corinto que são pessoas minhas, ou seja, já havia pessoas ali que ainda não tinham entendido o evangelho, que já eram de Deus, que Deus já havia preparado o coração delas. E aí você está lendo aí no meu slide, que está sendo apresentado aí a você, que cada cristão é precioso e que tanta gente está esperando por nós, gente que Deus já preparou o coração, gente que está esperando uma oração, gente que está esperando um abraço quando puder ser dado, mas um ato de compaixão, como foram as cestas básicas distribuídas, mas principalmente há tantas pessoas prontas, esperando a salvação, e já estão com o coração movido pelo Espírito Santo, a fim de que um cristão chegue e diga, olha, eu vou colher você para Cristo. Chegamos aqui não é nem uma cidade, aqui há um turbilhão, esse pedaço do texto, essa seção do livro de Atos, é uma seção que traz um turbilhão de elementos, traz uma grande quantidade de fatos. De fato, uma viagem extremamente intensa, há aqui intensidade muito grande. Quantos acontecimentos, em 8 ou 9 versículos, quantos acontecimentos de fato ocorrem aqui? E aí, no meio de todos esses acontecimentos, de fato, ele vai numa cidade, passa em outra cidade, deixa alguém pede por ele corre, vai na outra, volta. Aqui no meio de toda essa intensidade, eu quero pensar, irmãos, hoje nós teremos um estudo um pouquinho diferente. Nós vamos pensar 3 desses episódios, de dentro desse texto, desses 8 ou 9 versículos, nós vamos pensar alguns desses episódios, vamos refletir sobre eles, fazer uma breve reflexão sobre eles. O que pode parecer a você, meu querido, é que esses episódios não têm tanta ligação um com os outros. Pode até ser, de fato, você pode ter razão. Embora eles estejam interligados minimamente, mas todos eles podem nos trazer lições extremamente importantes. O primeiro dos episódios diz aqui no texto que Paulo, ele rapa a cabeça. Paulo, ele raspa a cabeça. O texto diz o seguinte, Paulo sai de Corinto, ele e os seus amigos que ele havia feito, a Priscila e Áquila. Vamos respeitar a forma como a Bíblia trata, não Áquila e Priscila, mas geralmente o nome da Priscila primeiro, Priscila e Áquila. Vamos pensar nisso. Ele, então, despede-se dos irmãos de Corinto. Paulo, então, navega para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. E ele para na cidade de Cencreia. O texto fala que ele para em Cencreia, e em Cencreia ele raspa a sua cabeça. Então esse é um episódio importante, que é o primeiro episódio que eu vou parar um pouquinho com vocês. Pode ter acontecido, meus irmãos, ou ainda acontecer em dias de crise, crises tão profundas como essas que nós estamos vivendo. Uma crise de poder, uma crise na política,
Hoje nós já trocamos o nosso ministro da Saúde no meio da pandemia. Uma briga entre os poderes, briga entre as pessoas, o coronavírus, um vírus letal que está, de fato, consumindo a vida de milhares de pessoas mundo afora, inclusive no Brasil. Estamos numa crescente, estamos aí vivenciando e vendo a morte de tantas pessoas. Então a gente se vê diante de uma crise tremenda, uma crise enorme. Eu trabalho, tenho que trabalhar, as pessoas perdendo emprego, ao mesmo tempo precisamos lutar contra o vírus. Eu não sou grupo de risco, mas eu conheço alguém que é uma pessoa do meu coração, que é grupo de risco. Então nós estamos diante dessa dificuldade, dessa pandemia. Não nos reunimos na igreja, não nos abraçamos. Imagina o que significa isso para nós, meus irmãos. Nós brasileiros que não podemos nos abraçar, a gente não pode se encontrar, a gente se vê na rua e dá tchau um para o outro. Não. Então, diante dessa crise, é provável, talvez até possível, que você já tenha feito um voto ao Senhor, ou que esteja com vontade de fazer. Olha, Senhor, quando esses 30 dias se passarem, 40 dias, 50 dias, 60 dias, talvez junho, julho, agosto, não sei quando, de fato, tudo isso vai terminar e vai ser decretado o fim da pandemia, ou vai ser decretado o fim desse episódio marcante da nossa era. Você vai dizer, olha, Senhor, mas se eu fizer isso, olha, quando nós sairmos dessa pandemia, eu serei o melhor crente da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Ou, olha, eu não tenho sido um dizimista, eu não tenho sido um contribuinte fiel. Olha, a partir de agora, eu vou ser um contribuinte, eu preciso fazer isso, afinal de contas, eu vi que dinheiro é menos importante do que o reino. Então, às vezes, nós vamos fazer compromissos. Alguns compromissos. Olha, eu não vou assistir televisão, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda. Então, é provável que a gente se veja diante de compromissos. Paulo, com muita certeza, tinha feito um voto, um compromisso com Deus. E quando ele para nessa cidade de Cencreia, ele então raspa a sua cabeça, rapa o seu cabelo. E tudo indica ser aqui o voto do Nazireu. O voto do Nazireu era comum para um judeu, era de não cortar o cabelo durante um tempo, se ele fosse um voto temporário. Se fosse um voto definitivo, não cortar o cabelo durante a vida. Sansão não cortou o cabelo durante a vida, e quando a sua amante, aquela mulher que ele se relacionou, corta o cabelo dele, ele perde toda a força. Não a força estava no cabelo, porque ele tinha descumprido um voto que tinha feito com Deus. O fato de não ter o cabelo curto, de ter sempre o cabelo longo, para que onde ele andasse, alguém pudesse dizer, ali vai alguém que tem um voto ao Senhor. Então, Paulo, é provável que ele tenha feito um voto de gratidão, um voto de compromisso. E, olha, eu vou rapar minha cabeça, e logo depois, daqui a algum tempo, ele vai para Jerusalém ficar entre os judeus, e ele precisava também estar se preparando para esse momento. A gente sabe que é um voto aqui. Então, primeiramente, a gente precisa entender que há um voto. Segundo, o que nós precisamos entender sobre o voto, é que a Bíblia não há nenhuma palavra contra o voto. Nem o Novo Testamento. Paulo está fazendo um voto. Então não há um voto aqui, não há um decreto contra um voto. Mas o Novo Testamento também não há nada que incentiva esse tipo de voto. Então fique claro para você que está me ouvindo que não há uma desobrigação e nem uma obrigação. Não há um decreto que proíbe e nem sequer uma lei que exija que o voto seja feito ou que qualquer voto desse seja feito. Então fique claro isso para vocês. Agora, uma vez que você decide fazer o voto, se você é livre para fazer, o que a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5 diz, é que quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer um voto do que deixar de cumprir um voto. E não diga ao anjo, ao enviado de Deus, meu voto foi um engano. E o sábio termina assim, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Então, antes de fazer um voto, tenha temor a Deus. Se você já fez, cumpra esse voto, irmãos. Se você fez um voto de ser um crente fiel, e nos domingos próximos, depois da pandemia, você for chamado para uma festa de casamento esperada há décadas, não, você tem que cumprir o seu voto. Se você fez o voto, você deve cumprir o seu voto. Então, queridos, a Bíblia vai dizendo, existiram alguns votos, inclusive absurdos na Bíblia. O voto de Saul, por exemplo, olha, depois da guerra ninguém vai comer, e se alguém comer até que a gente mate os inimigos,
essa pessoa morrerá, vem o filho dele querido e come ou bebe, eu não sei se é comer ou tomar, um pouquinho de mel. E ele basicamente tinha que matar o filho por causa de um voto absurdo que ele havia feito. E aí as pessoas interromperam, e não vai fazer, e ele acabou não podendo cumprir aquele voto que ele fez. E há outros votos desse tipo. Voto de pai que prometeu tirar a vida, ou pelo menos a vida do casamento de uma filha, se algo acontecesse, ele se arrependeu por causa daquilo. Então a Bíblia traz votos para a gente. Então cuidado com os votos, cuidado. Tá? Se eu puder te dar um conselho pastoral, eu aconselho você que o crente não precisa fazer votos para fazer aquilo que ele precisa fazer. Um crente maduro sabe exatamente o que ele precisa fazer e ele não precisa ficar fazendo votos para fazer o que ele já sabe o que tem que fazer. Então eu te dou esse conselho. Agora, se você não, pastor, eu gosto de fazer votos, isso me motiva. Então faça, meu irmão, faça. Bom, então vamos pensar em como fazer esse voto. Primeiro, se for fazer, faça um voto que faça sentido, que tenha sentido, esse voto tem que ter sentido. A pessoa diz assim, olha, se amanhã para consagrar a Deus eu não vou comer arroz. Irmão, o que tem arroz a ver com consagração a Deus? Olha, eu para me consagrar a Deus eu vou cortar a Coca-Cola do meu cardápio. O que Coca-Cola tem a ver com consagração a Deus? Então se você vai fazer um voto, faça um voto que de fato te aproxime do Senhor. Então eu vou fazer um voto agora, eu vou desligar a televisão durante 30 dias, e durante esses 30 dias, naquele momento daquele programa, eu vou orar, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou sentar com a minha família, eu vou conversar com alguém, eu vou telefonar para o irmão da igreja. E isso sim é um voto que vale a pena ser feito e que faz a pessoa crescer. E terminando, meus queridos irmãos, que você não faça um voto para os outros cumprirem, coisa que era muito comum antigamente. Olha, seu fulano, se ele nascer sem nenhum defeito, se ele for uma pessoa perfeita, né? Nos moldes que a gente entendia antigamente, ele nunca vai cortar o cabelo, ele irá fazer um determinado voto. Não faça voto para os outros, faça voto para você. Você deve cumprir os seus votos. Há muito tempo li uma história de uma pessoa que numa igreja, não nessa igreja, ela fez um voto que se ela alcançasse alguma coisa, se alguma coisa fosse feita por ela. E cuidado com o voto, essa história de trocar a bênção. Deus não está negociando bênção. O voto, ele tem relação com consagração a Deus. Eu faço um voto para que naquele momento eu possa me dedicar a Deus. Eu faço um jejum para dedicação a Deus. Então, queridos irmãos, quando ele faz, a irmã fez um voto dizendo que se aquilo acontecer, já estava errado porque foi uma troca, o pastor da igreja iria fazer um culto semanalmente na casa de uma pessoa. Ou seja, ela fez um voto para o pastor cumprir o voto dela. Então, não é assim que faz. Bom, primeiro ponto, então, primeiro episódio explicado, mais uma aula do que um sermão. Você tem aqui Paulo cumprindo um voto que ele fez. Segundo episódio, Paulo passa em muitos lugares muito tempo, poucos lugares muito tempo, e em muitos lugares pouco tempo. Eu preciso pensar um pouco com vocês sobre isso. Como é que funciona essas questões sobre o tempo para Deus? Em Corinto, Paulo passou 18 meses. Em Éfeso, com os Efésios, Paulo passou 3 anos. Mas existem outras passagens muito rápidas. Você pode perceber aqui, você está recebendo aí o slide, que nesses pontinhos amarelos, esse capítulo aqui, essa seção do versículo que nós lemos, do 18 ao 28, Paulo passa por todos esses pontinhos amarelos que vocês estão visualizando. Todos eles são passagens rápidas, inclusive por Éfeso, que depois ele passará lá um bom período de tempo, mas nessa primeira viagem, mesmo ele ficando em Éfeso, mesmo ele tendo sido recebido em Éfeso, mesmo com a boa receptividade na cidade de Éfeso, ele não fica. E as pessoas, inclusive, pedem para Paulo, fica. Paulo fala, eu não vou ficar. Eu não ficarei aqui. Paulo passa por esses lugares. Em Bereia, ele foi muito bem recebido. Tem a igreja que é elogiada na Bíblia, porque tudo que ela aprendia, ela julgava pela Bíblia se aquilo estava certo. Nem lá em Bereia ele não passa muito tempo. Em Atenas, parece-me que fala nas palavras imediatamente. Tem essa possibilidade de Paulo ter saído rápido. Significa, queridos irmãos, que todos nós temos um período em determinado lugar. Para alguns pode ser a vida toda. Para alguma pessoa pode ser a vida toda.
Há pastores que passam a vida toda no mesmo ministério, há missionários que passam a vida toda no mesmo ministério, há funcionários que trabalham a vida toda no mesmo trabalho. Mas você precisa perguntar se você tem sido bênção no lugar em que você está. É importante você fazer isso. Agora, recentemente, conversando com Abraão, talvez até ele esteja também nos vendo e ouvindo, ele daqui a pouco vai mandar uma carta para os irmãos, um vídeo, mas como essa igreja mãe, o Abraão é missionário nosso, que nós o ajudamos, inclusive contribuímos financeiramente, em oração e cuidado, em tantas outras coisas. O Abraão está em Roraima, está trabalhando em Roraima na base da missão que trabalha com indígenas. E já há algum tempo a gente tem conversado, ele me liga, a gente tem uma conversa, ele conversa com outros líderes, com outros conselheiros, e ele entendeu claramente que o período dele em Roraima terminou. Acabou o período dele em Roraima. Ele está deixando a base de Roraima com honra, com alegria, sem estar brigando com ninguém, reclamando dos outros, falando mal das pessoas, nada disso. E se tudo der certo, era para ele ir agora no começo de maio, para conhecer um campo em que provavelmente será o campo dele, entre os ribeirinhos do Amazonas. Trabalhar com essas comunidades, milhares de comunidades que não têm sequer a presença de um evangélico no meio dela, de um cristão para ensinar-lhes coisas da Bíblia. Ele entendeu claramente que o tempo dele ali tinha terminado e agora ele vai para um outro projeto. Assim que passar a pandemia, ele vai visitar, vai dar uma volta nos seus mantenedores para conversar com eles, mas o entendimento é claro, o tempo terminou. E a Bíblia fala que realmente há tempo para todas as coisas. O meu desafio, o seu desafio, meu querido irmão, é saber se o lugar onde estou é o lugar que eu devo investir mais tempo ou se é um lugar que eu não devo investir mais tempo. Onde eu moro, eu tenho sido bênção no meu condomínio? Ou eu tenho apenas entrado nos grupos de WhatsApp do condomínio para brigar, para fazer confusão, para causar intriga? Será que onde eu moro, no bairro onde eu moro, eu sou bênção para o meu vizinho, na empresa onde eu estou, ela acrescenta ainda algo na minha vida? Eu tenho crescido naquele lugar e aquele lugar tem sido ação de Deus para as outras pessoas ou não? Se você começa a entender que não, coloque isso em oração, meu irmão. Coloca isso a Deus em oração, porque o tempo é de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Paulo tinha cidade que passou muito tempo, havia cidade que ele passava pouco tempo. Isso não tinha relação com o fato de ser bem recebido ou não, com o fato de as coisas andarem bem ou não, de ser perseguido ou não. Não tinha essa questão. Inclusive, teve uma vez que ele queria pregar o evangelho na Ásia, e Deus falou, não prega o evangelho aí, vai pregar o evangelho na Europa. E ele deixa e vai para a Europa pregar o evangelho. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono dos lugares. E para terminar, porque senão nós vamos nos estender muito, se fosse o domingo eu teria um pouquinho mais de tempo, mas online a gente precisa ser mais incisivo. E o terceiro e último episódio é que chega um tal de Apolo e ele começa a pregar. Apolo vai pregar, prega, e as pessoas percebem que havia ali um homem muito importante, um tal de Apolo. Esse Apolo começou a fazer o seu sermão, a pregar, e de fato, meus queridos irmãos, pregando, ensinando e falando, esse Apolo, ele era o Apolônio. Esse é o nome dele. Apolo talvez seja um significado, um diminutivo, nome carinhoso, alguma coisa assim, inteligente, eloquente, pregava, ensinava, de Alexandria, as grandes ensinos na cidade de Alexandria, talvez um filósofo, e esse homem não estudou no seminário de Paulo, pregando o evangelho, falando de Jesus, pregando ali, só que ele, olha para você que coisa mais interessante, queridos irmãos, ele não sabia, nunca tinha ouvido falar do batismo de Jesus. Como é que um homem pode pregar o evangelho sem saber do batismo de Jesus? Olha que coisa interessante, que coisa rica. Como é que alguém, olha, primeiro, embora possa parecer até que nem convertido ao cristianismo ele era, aí eu já não acredito que é possível alguém que não conhece a Cristo falar de Cristo para os outros. Me parece incoerente, apesar que Deus faz o que Ele quiser, mas não me parece isso que Deus tem feito na história. Era um homem crente, só que era um homem crente que não conhecia direito a teologia. Olha que coisa interessante, ele conhecia o batismo de João, o João lá do começo do Evangelho,
quando ele batizou Jesus, o João, ele batizou Jesus no batismo de arrependimento. A ideia do batismo de arrependimento é, eu mostro para você que você está errado, mas eu não sei mostrar para você como fazer a coisa certa. Esse era o batismo de João. O batismo de Jesus era diferente. Eu, além de mostrar para você o que está errado, eu mostro para você onde e de onde são, que é Jesus Cristo. O Apolo, ele não conhecia esse batismo de Jesus. E automaticamente, o que Priscila e Áquila fizeram? Foram lá e exortaram esse homem, assim como os filhos do trovão lá no Evangelho, e disseram para Cristo, olha, tinha gente pregando o Evangelho, vamos mandá-los ficar quietos. Não, Priscila e Áquila, entendendo que ele era um homem eloquente, crente, cheio de poder, a Bíblia fala que ele era cheio de poder, que ele era um homem importante, cheio de fervor. Priscila e Áquila chamam Apolo e vão ensinar aquilo que faltava para o Apolo. Olha que riqueza, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Isso me ensina duas questões. A primeira delas, que não há desculpa para nenhum de nós deixar de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não há desculpa. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei cozinhar, eu não sei abrir uma igreja, eu não sei cumprimentar as pessoas, eu não sei dar aula para alguém. Cuidado, cuidado. Cada um, dentro do seu dom, foi capacitado por Deus para fazer aquilo que Deus chamou essa pessoa a fazer. Então, só não deve fazer se não for o seu dom. Se é o seu dom, faça. E o segundo ensinamento que vejo nesse episódio é que também não é desculpa para não aprender. Eu sou assim, eu sou o pobrezinho, eu sou aquele que não estudou, eu não sei, eu vou fazer porque Deus mandou. Não, o Apolo, ele abriu o coração e se tornou uma pessoa ensinável. O Apolo aprendeu e diz que depois ele é recebido em Acaia e ele se torna um grande pregador. Depois você vai encontrar pessoas fazendo uma briga se quem era melhor, Paulo ou Apolo. Olha para você ver onde esse Apolo chega. Primeiro, se coloca à disposição e segundo, abre a sua mente para o entendimento, para o crescimento. A igreja de Jesus Cristo é de fato o lugar da democracia. As igrejas, de forma geral, tá? Infelizmente há comunidades que não são assim, mas de forma geral a igreja é o lugar da democracia. Porque quando eu digo democracia, o que eu estou dizendo para você? Na igreja, as pessoas, todas elas têm oportunidade. Eu conversava sobre isso recentemente com um amigo e falava para ele, olha, durante a semana, a pessoa, às vezes, o irmão, ele é humilhado lá no trabalho, às vezes ele tem uma profissão que não é valorizada, não que ela não seja importante, mas ela não é valorizada. Então ele é um catador de lixo, por exemplo, importantíssima para o mundo, para a sobrevivência do mundo, mas que não é valorizada pelas pessoas, ou pouco valorizada. E essa pessoa não é valorizada, é xingada na rua, é maltratada pelos outros, mas no domingo ele toma um banho, passa o seu perfume, põe a sua melhor roupa e vai para a igreja. E lá na igreja, às vezes, ele é o pastor da igreja. Às vezes, lá naquela igreja, ele é o líder do louvor. Lá naquela igreja, às vezes, ele é o presbítero. Naquela igreja, às vezes, ele é a pessoa da diretoria da igreja. É aquele que vai exercer no meio cristão autoridade sobre outros, que tem uma profissão muito mais reconhecida do que a dele. Isso é o que a gente chama de inclusão. A igreja é, de fato, inclusiva. Embora lá fora digam que não, a igreja é inclusiva. Exatamente o que Apolo fez. Eu prego, eu vou falar, eu fui chamado para falar, reconhecer a Cristo como Salvador, eu vou falar. Mas também, ao mesmo tempo, com o coração aberto para aprender, para ser uma pessoa ensinável. Queridos irmãos, termino com, o Evangelho é surpreendente por várias questões, vários motivos, várias causas. Mas, primeiro, porque Deus usa as pessoas como Ele quer. Paulo, Apolo, do jeito que Ele quer. Paulo fazendo um voto, é do jeito que Deus quis. E onde Ele quer. 3 anos num lugar, 1 ano e meio em outro lugar, 2, 3 dias em outro lugar. Deus é Senhor para usar você como Ele quer, do jeito que Ele quer e onde Ele quer. Fique atento, peça essas orientações ao Senhor para que você esteja no centro da vontade dEle. Que Deus
abençoe você nesse dia ou nessa noite, em nome de Jesus Cristo.